Graça e paz, igreja. Boa noite, meu irmão. Boa noite, minha irmã. É uma alegria mais uma vez nos encontrarmos para este tempo de estudo da palavra do Senhor. Estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos, também chamado aí Atos do Espírito Santo, o mover do Espírito Santo na vida da igreja e também na história da humanidade. E nós vamos ler hoje o capítulo 18, versículos 12 em diante, momento em que Paulo está perante Gálio, né? Gálio era um procônsul da Acaia, isso quer dizer um governador da província, né? Uma província romana, né? Tinha lá a ordem de Roma sobre aquele lugar e então tinha lá esse procônsul, né? Chamado Gálio, e Paulo está diante dele, então, e nós vamos ver o que vai acontecer, tá certo? Então vamos ler Atos 18, versículos 12 em diante, que nos dizem assim: Quando, porém, Gálio era procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: Este persuade os homens a adorar a Deus por modo contrário à lei. Ia Paulo falar quando Gálio declarou aos judeus: Se fosse com efeito alguma injustiça ou crime da maior gravidade, ó judeus, de razão seria atender-vos. Mas se é questão de palavra, de nomes e da vossa lei, tratai disso vós mesmos. Eu não quero ser juiz dessas coisas. E os expulsou do tribunal. Então, todos agarraram Sóstenes, o principal da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal. Gálio, todavia, não se incomodava com estas coisas. Amém. Vamos ter uma palavra de oração? Pai de amor, com temor e tremor, estamos diante da tua santa, viva e poderosa palavra. Corações gratos, ó Deus, porque nós cremos que quando nos reunimos em teu nome, ali o Senhor se faz presente. Paizinho, neste momento, eu não sei quem são as pessoas que estão acompanhando, ó Deus, junto conosco, esse estudo, esta meditação da tua palavra, mas o Senhor conhece, o Senhor sabe, o Senhor conhece cada necessidade e cada coração. Por isso, nessa hora, eu quero clamar que o teu Espírito Santo possa abraçar cada vida, Senhor, abençoando as nossas mentes, corações, que possamos ter ouvidos sensíveis à tua voz, ó Deus, olhos, ó Deus, atentos, ó Pai, e sensibilidade, ó Deus, para ouvirmos a tua voz. Nos dê também, Paizinho, coragem e ousadia para que possamos, ó Deus, colocar a tua palavra em prática na nossa vida. Essa é a nossa oração, desde já te agradecendo e clamando a tua bênção sobre todo o teu povo, orando em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão e minha irmã. Nós estamos aqui diante de mais uma situação envolvendo o apóstolo Paulo no seu período missionário, né? Ainda estamos aí já finalizando, né, a sua segunda viagem missionária, que vai terminar lá em Éfeso, mas a gente não vai falar disso agora. Mas esse último episódio aqui do capítulo 18, né, onde Paulo está perante Gálio, ele está entre duas declarações sobre o tempo em que Paulo permaneceu em Corinto, 1 ano e 6 meses e muitos dias. Então, a gente não sabe exatamente se esse ano e 6 meses refere-se ao período antes do aparecimento diante de Gálio ou se é o tempo total que Paulo passou em Corinto. Mas o fato é que o texto traz para nós aí este tempo que Paulo ali ficou de 1 ano e 6 meses. É importante a gente observar esses detalhes, porque às vezes a gente está lendo o texto bíblico e a gente tem a impressão que ele chegou lá num dia, aconteceu esse episódio e ele foi embora. Não, ele passa dias, meses, né, mais de ano naquela cidade. Ele tem ali a oportunidade, ele não só nessa, mas em outras cidades também, ele tem a oportunidade de conhecer pessoas, ele tem a oportunidade de anunciar Jesus, de pregar Jesus. Ele tem também ali
as pessoas têm a oportunidade de conhecer Paulo, algumas se alegram, algumas abraçam, né, o missionário, algumas têm alegria em ouvir os seus ensinamentos, outras se exasperam, outras ficam irritadas, outras ficam revoltadas, outras não querem saber de conversa com o apóstolo Paulo, né? Então, a gente precisa entender que as coisas vão acontecendo num período de tempo, né? Então ele passa tempos ali naquela cidade, né? Aqui na cidade de Corinto, então ele passa ali esse tempo aqui, e nesse último momento, aqui nessa última situação, tá? A gente tá vendo aqui o momento, então, que esse Galho, né, que era procônsul de Acaia, ele também é conhecido por intermédio de outras fontes históricas, que nós temos comentado sobre isso, né? Alguns trechos bíblicos a gente consegue também aí fazer o paralelo nos textos históricos, né, seculares, dando aí também mais veracidade ainda, né, ao texto bíblico. Algumas informações, né, que a gente tem sobre Galho, e aí eu já comentei que eu estou usando o texto aqui de Justus Gonzalez, que trabalha o livro de Atos dos Apóstolos, né? Ele traz umas informações históricas bastante interessantes. Então, assim, seu nome de nascimento era Marcos Aneu Novato, mas ele foi adotado, como era comum entre as famílias aristocráticas romanas, por isso seu nome oficial era Lúcio Júnior Galho Aneu. Ele tinha um irmão, né, chamado Sêneca, e ambos eram amigos de Nero. Então a gente vê aí que por trás, né, desse poder ali, existia ali também um relacionamento com Nero, né, uma amizade com Nero, e essa, claro, Nero ia colocar, né, as pessoas no poder, pessoas que ele tinha de alguma forma ali um domínio, né, uma forma de estar cuidando também por meio dessas pessoas. Ele vai governar pelo período aproximadamente de um ano, quase que exatamente de um ano, né? Então, graças a uma inscrição encontrada no início do século XX, agora é sabido que Galho foi procônsul de Acaia de julho do ano de 51, ok? A mesma data do ano seguinte, então possivelmente aí por volta de julho de 52, ok? Essa posição, né, do Galho era uma posição de procônsul, né, era uma posição bastante procurada entre os aristocratas romanos, e em geral ela se mantinha aí pelo período de um ano. Então, de acordo com essa data, né, com essa informação que foi encontrada agora, né, século XX, né, graças a esse fato, e a data também do edito de Cláudio, né, que a gente viu lá no capítulo 18, versículo 2, é possível afirmar que o período que Paulo passou em Corinto foi aproximadamente do outono de 51 à primavera ou meio de 52. Esse é um dos poucos episódios de Atos que podem ser datados com relativa exatidão. Então, por conta desses encontros, né, históricos posteriores, a gente consegue aí datar quase que exatamente o período, né, de Galho e o tempo que Paulo estava ali em Corinto. Mas e esse acusamento aí, né, essa acusação que foi feita para Paulo, né? Esse momento aí que Paulo está tendo de julgamento, né? A palavra aqui, julgamento que ele está tendo, é uma situação um pouco estranha e um pouco meio sem fundamento. Tanto que o próprio Galho, ele se recusa a participar dessa acusação, desse julgamento, né? Era uma acusação ambígua, pois Paulo, diziam que Paulo estava convencendo os homens a render culto a Deus de um modo contrário à lei. Mas como seria, né? Porque o texto não fala para nós no versículo 3, né? Ele se persuade os homens a adorar a Deus por modo contrário à lei. Então, e aqui ele não tá assim, ele não traz detalhes se a lei que eles estão falando se é contrária à lei romana, se é contrária à lei de Moisés, mas há na fala de Galho um desprezo pela situação,
Porque era uma situação que os judeus estavam apresentando para o procônsul romano. E aí não havia interesse de Roma nas questões dos judeus. Eles não tinham interesse. Lembra que a gente viu nos capítulos, nos estudos anteriores, que no momento eles eram expulsos, né? Inclusive, a gente até vai se lembrar que o fato de Paulo, a gente vai falar isso daqui a pouquinho, que Paulo vai encontrar com Priscila e Áquila, por quê? Eles foram expulsos. Então, a gente percebe que havia ali, né, um desprezo para com o povo judeu. Então, o Galho, ele não se permite envolver com esse assunto, né? E antes que Paulo pudesse se defender, Galho responde com uma palavra que parece que é um pouco arrogante, né? Que é um pouco assim dura, um pouco tipo, eu não tenho nada a ver com isso, eu não quero saber dessa história, né? Isso não tem nada a ver comigo. A expressão que ele utiliza, não quero ser juiz dessas coisas. É provável que o tom pejorativo de suas palavras reflita a atitude de grande parte da aristocracia romana em relação aos judeus. Essa questão do desprezo, essa questão do não queremos parte com vocês, não estamos interessados, né? Vocês são um povo que a gente não quer se envolver. Então havia aí esse desprezo em relação aos judeus. A mesma atitude é encontrada nos escritos de Sêneca, que era o irmão de Galho. Assim, não é que Galho seja um juiz justo, ou que ele não está interessado de maneira alguma nos acusadores, né? Mas a situação é que ele não se importa com o povo judeu, ele não está interessado no povo judeu. Para ele, os judeus são desprezíveis. Então, não é que ele não é um juiz justo, não é que ele é uma pessoa que não está interessada em fazer aquele julgamento, aquela situação. É que ele não está mesmo preocupado nem querendo se envolver com os judeus porque os consideravam desprezíveis. Ele manifesta a mesma atitude quando imediatamente dá ordem para que eles todos saiam do tribunal, né? Então eu não tenho nada a ver com isso, né? Se é questão de palavra, é questão da vossa lei, é questão de vocês, resolvam vocês mesmos, né? Tratai disso vós mesmos. Eu não quero ser juiz dessas coisas. E expulsa eles do tribunal, né? Então, assim, saiam daqui. Não foi uma coisa assim, por favor, se retirem, né? Foram expulsos do tribunal. E o que acontece quando, então, Galho expulsa eles do tribunal? Eles vão pegar o Sóstenes, vai sobrar para o Sóstenes aqui, né? Permite que Sóstenes, o Sóstenes vai ser pego, e aí que o texto fala para nós assim, ó. Então, todos agarraram Sóstenes, ok? E aí eles vão começar a espancar o Sóstenes ali na porta do tribunal. E o Sóstenes, quem era o Sóstenes? Ele era o chefe da sinagoga, ele era o principal da sinagoga. Porque a sinagoga era o espaço dos judeus, e agora o principal deles ali da sinagoga está apanhando na porta do tribunal. Aqui o texto fala, ó, espancavam diante do tribunal, e Galho, todavia, não se incomodava com essas coisas, ele não se incomoda, né? Enquanto Galho não presta nem atenção, vocês podem fazer o que vocês quiserem, eu não estou nem aí. Então foi uma forma assim bem, não me preocupo com o que vocês fazem, façam o que vocês quiserem. Uma forma dura, né? Mas uma forma de demonstrar ali o seu desprezo para com os judeus. A gente vai ver também, né? Esse versículo 17, ele é um versículo um pouco estranho, né? Agarraram Sóstenes. Quem são essas pessoas que agarraram os Sóstenes? Quem que agarrou ele? Então, a gente tem assim, nos manuscritos, em alguns estudos, alguns textos, algumas pessoas que afirmam que foram os gregos, né? Olha, eu acho que quem agarrou Sóstenes, começou a bater nele, foram os gregos. Até poderia ser um bom palpite, mas parece que não tem muito fundamento, não. Então, alguém falou assim, não, quem então que bateu? Vamos lá. Possibilidades de quem foi que agarrou, né, ou quem agarraram os Sóstenes. Primeiro, a multidão da cidade que bateu nele. Então, né, já que
o governador, né, o procônsul lá não quis nem saber, então o povo da cidade falou assim, como é que deixa essa bagunça acontecer aqui? Pegaram Sóstenes e deram ali uma surra, né, zombando dele com base na atitude do procônsul, que o procônsul demonstrara em relação aos judeus e sabendo que a atitude de Galho lhes garantiria a imunidade. Quer dizer, se o Galho não tá nem aí e a gente pegar o Sóstenes e der uma surra nele, ele não vai fazer nada com a gente, porque ele não tá nem um pouco preocupado aí com os judeus. Segunda opção, ou segunda possibilidade, quem bateu no Sóstenes? Eram os judeus que estavam com raiva porque seu chefe lhes falara e o envergonhara na presença de Galho, quer dizer, poxa, ele não conseguiu fazer com que o juiz, o governador, o procônsul, né, o Galho, julgasse a nossa causa e expulsasse Paulo daqui. Então, nós vamos dar uma surra nele. Então, esse grupo que defende que os próprios judeus é que deram essa surra no Galho. E há uma outra versão, né, uma outra possibilidade, na verdade, eram que os judeus, mas fizeram isso porque Sóstenes, como seu predecessor, tinha inclinação para o cristianismo. Então, assim, os mesmos judeus, mas não porque Sóstenes não defendeu, não conseguiu levar Paulo a julgamento, mas porque Sóstenes teria aí uma inclinação para o cristianismo. Então, por causa disso, alguns então bateram nele. Poxa, ele estava tão inclinado para o lado de Paulo que nem conseguiu fazer o nosso caso ser levado a julgamento e Paulo ser expulso da nossa cidade. Então, por conta disso, é que dão uma surra nele, né? Ou talvez até ele já tivesse se tornado um cristão, que é uma possibilidade que a gente encontra apoio lá em 1 Coríntios 1, versículos 1 e 2. Porque Paulo ali, ele refere-se a Sóstenes que estava com ele em Éfeso e de que ele faz isso demonstrando que em algum momento da história eles caminharam juntos, eles trabalharam juntos. Então, possivelmente, Sóstenes tenha apanhado aí pelos próprios judeus pelo fato dele ter, de alguma forma, já estar inclinado ou já ter até se convertido ao cristianismo e estar aí junto com Paulo. Então a gente vê assim, pregar o evangelho não é fácil para quem prega o evangelho, porque enfrenta lutas, enfrenta desafios, afrontas e acusações, né? A gente vê Paulo passando por tudo isso, mas se converter ao cristianismo também não é fácil. A gente vê o Sóstenes aí, que apanhou, né, teve todo o seu povo ali contra ele, enfim, situações complicadas. Então, servir a Cristo não é fácil, servir ao Evangelho é luta constante, mas nós aprendemos que devemos perseverar. Outra coisa muito interessante que a gente observa aqui nesse texto, a gente tem dito já desde os nossos primeiros estudos lá, já vamos fazer acho que 1 ano, né, que nós estamos estudando às quartas-feiras. E desde os primeiros estudos a gente tem afirmado o fato de ser não apenas o Atos dos Apóstolos, mas o Atos do Espírito Santo por meio da vida dos apóstolos. E o que é interessante é que o Espírito Santo, ele age não só na vida dos apóstolos, mas nós podemos observar que o Espírito Santo, ele age também na história da humanidade. A gente começa a perceber que o Espírito Santo, ele não fica limitado às coisas que acontecem dentro da igreja ou dentro do ambiente missionário, mas o Espírito Santo está trabalhando no mundo. E aqui a gente precisa ter isso muito claro, porque a gente entende o nosso papel, o nosso compromisso de orar pelo nosso país, orar pela nossa nação, orar pelas instâncias de poder, né? Poder legislativo, poder executivo. Então nós precisamos orar pelo nosso país, porque o Espírito Santo, ele age
fora das esferas da igreja, não é só dentro da igreja que ele age fora também, ele age lá no seu ambiente de trabalho, ele age, né, na prefeitura, ele age nas empresas, ele age. Nós precisamos ter essa dimensão do agir do Espírito Santo. Neste texto em particular, nós observamos essa dimensão muito relevante da ação do Espírito Santo. O Espírito também está ativo na história, às vezes de formas tão misteriosas que nem sequer suspeitamos quais são elas. Então, veja vocês, há 2 exemplos presentes nessa passagem. O primeiro é o edito de Cláudio, que ele expulsa os judeus, ou pelo menos alguns deles, de Roma. Então, lembra lá no capítulo 18, versículo 2, onde ele vai expulsar, né, os judeus. Cláudio, ele decreta, né, que todos os judeus se retirassem de Roma e Paulo aproxima-se deles. Então, ele manda todo mundo sair de Roma, expulsa os judeus de Roma, né? E é por causa desse documento, desse edito, né, edito, enfim, que Priscila e Áquila estão em Corinto quando Paulo chega lá. Então, uma ação, né, do governador, da liderança, que manda todo mundo sair dali, o que acontece? Faz com que lá do outro lado, em outra cidade, lá na cidade de Corinto, Paulo se encontra, então, com Priscila e Áquila. Então, por mais que o ser humano pense que ele está com controle do mundo e da história nas suas mãos, o controle do mundo e da história está nas mãos de Deus, né? É Deus quem tem o controle, nada acontece por acaso, né? E as pessoas, né, acabam sendo instrumentos, né, nas mãos do Senhor. Então, quando eles são expulsos de Roma, né, a Priscila e o Áquila, eles vão se encontrar com Paulo lá em Corinto. Todo o trabalho desse casal, primeiro em Corinto e depois em Éfeso, que a gente vai ver na próxima semana, é resultado daquele edito ou do edito, né, decretado por um imperador pagão. Então, o imperador, né, não servia a Deus, não serviu a Deus, mas foi instrumento nas mãos de Deus, né, para criar aquele documento que mandasse embora de Roma a Priscila e o Áquila e fosse encontrar com Paulo lá em Corinto, e ali uma grande amizade, uma grande equipe de evangelismo surge, e eles então vão fazer muitas obras missionárias, né? Tanto lá em Corinto como depois em Éfeso, e muitas pessoas vão se converter por causa dessas vidas. Então, perceba como Deus escreve a história e Deus age na história. As coisas não acontecem por acaso, ainda que a gente não entenda. A gente não entende muita coisa, né? Mas ainda que a gente não entenda, Deus está no controle da história do mundo. E o segundo exemplo que nós temos é o exemplo que está agora diante de Galho, né, que foi o estudo de hoje. Ele não tinha a intenção de proteger Paulo. Aparentemente, o que ele de fato sentiu foi desprezo por ele e pelos os que o acusavam. Então, para ele, Paulo, como judeus, não tinha nenhuma importância, não tinha nenhum valor. Contudo, esse mesmo desprezo por parte de uma pessoa poderosa fornece a Paulo e aos outros cristãos o espaço necessário para continuar o seu trabalho. Ou seja, já que a gente não vai ser julgado nem condenado, a gente pode continuar pregando, podemos continuar anunciando o evangelho. O que é relevante em tudo isso para nós hoje, né? O que isso nos ajuda, né, ou contribui na nossa história? Então veja, meu irmão e minha irmã, às vezes nós pensamos que o Espírito Santo, ele só está ativo dentro da igreja ou nos ambientes eclesiásticos, né? Na qual essa ação é manifestada, claro, e a gente sabe de diversas maneiras, né? Em momentos dos mais significativos da história de vida da igreja. Nossa igreja completando 38 anos e a gente celebrando com alegria, com gratidão, e a gente não conseguiria trazer à nossa memória todos os momentos da ação do Espírito Santo com fervor, com poder na vida da igreja, em cada lar, em cada família, em cada testemunho, pessoas que estão presentes hoje, pessoas que passaram por aí no passado, pessoas que fizeram parte dessa história e ainda nem conheceram o nosso espaço físico. Então, foge da nossa dimensão.
Então, o Espírito Santo ele não age só dentro da igreja, né? Pensar que ele age apenas na igreja é limitar o poder e a obra do Espírito Santo. Não tem limite. A palavra diz assim que ele não habita em templos feitos por mãos. Então, não é só no meio da igreja, dentro do templo, dentro da igreja ou na vida dos cristãos e cristãs. Antes de Paulo chegar a Corinto, o Espírito de Deus já estava preparando o caminho para levar Áquila e Priscila para se encontrarem. Deus não só age na história da igreja e na vida dos cristãos e cristãs, mas também Deus age na história do mundo e até mesmo na vida de pessoas que não são crentes. E ele age porque ele é um Deus de misericórdia, né? Ele é um Deus de amor. A palavra fala assim que ele faz vir o sol, né, sobre justos e injustos. Então ele age também na vida daquelas pessoas que não são cristãs, que não professam a fé em Cristo Jesus. É importante lembrar que reiteradamente na história de Israel, quando o povo não era fiel, Deus empregava não só os profetas que ensinavam para eles, mas também os seus inimigos. Então tinha espaço, né, para todos ali, para cumprir a vontade divina, né? Então todos acabavam ali, querendo ou não, faziam a vontade divina. Então Deus, ele age. Quando a gente lê vários textos bíblicos, né, do povo de Israel, a gente vê o agir de Deus na vida também de outros povos. Então a gente sabe que nem sempre é fácil perceber, discernir a obra de Deus nos nossos tempos, né? Nesse tempo atual, a gente vê tanta coisa acontecendo que a gente não consegue entender. É claro, eu não estou dizendo com isso que tudo que acontece de ruim, de mal, de tristeza nesse mundo é porque Deus quer. Deus não quer. Ele não quer gente se matando, ele não quer guerra, ele não quer nada disso, né? Às vezes o ser humano, às vezes não, né? Sempre o ser humano tem agido, né, contrário à vontade de Deus, fazendo mal, porque está com o coração dominado pelo pecado. Então, Deus não quer queimadas, Deus não quer essa poluição, ele não quer pessoas morrendo, ele não quer nada disso, né? E ele continua agindo com misericórdia. Então, o ser humano faz muitas coisas que entristecem o coração do Pai, né? E Deus ainda conserta muitas delas, né? A gente, como a palavra diz, nós não somos consumidos e consumidas diante de tanta tristeza, tantas coisas ruins deste mundo, por causa das misericórdias que se renovam a cada manhã. A gente vê também aqui a importância do testemunho. Então, quando Priscila e Áquila conversam com Paulo, a gente fica imaginando que eles estavam morando lá na mesma casa, os diálogos que eles tinham, né? Penso assim, Priscila e Áquila contando, né, como é que eles tiveram que fugir, sair da cidade de Roma. Aí Paulo, poxa, né, realmente foi difícil, não foi fácil, né, as lutas, as perseguições, mas então eu também tenho que ficar preparado, porque aqui a gente também pode sofrer lutas. Então, um testemunho que ajuda a encorajar, ajuda a dar ânimo, dar condições, né, para continuar firme olhando para Jesus. E quando a gente olha essas histórias, a gente precisa entender isso. Deus continua agindo na história hoje, ainda que o ser humano acaba fazendo tanta coisa errada, tanta coisa ruim, mas Deus não está surdo, né, que não está ouvindo o nosso clamor, ele não está cego, que não está vendo o que está acontecendo, ele não está com a mão encolhida, que não nos possa abençoar. Ele continua olhando por nós, continua nos guardando, continua nos livrando, continua agindo nessa história, continua movendo nessa história. Eu creio nesse mover de Deus, né? A igreja metodista, na igreja metodista nós temos esse ministério itinerante. Eu creio no mover de Deus, por exemplo, para ter me levado até a cidade de Itaquaquecetuba, né? Um distrito bem distante da onde eu moro e onde eu já estava acostumada, do outro lado, um lugar que eu não tinha imaginado ir, né? E Deus levou. Então eu creio nesse mover do Espírito Santo, porque ele tem algo para fazer em minha vida e por meio da minha vida. Então, se você está num lugar histórico que você nunca tinha imaginado, ou se você está, né, num ambiente de trabalho, ou se você está numa situação diferente no seu escritório ou na sua empresa,
que você saiba disso, né? Nesse momento histórico, que não é só a sua vida cristã que está sendo colocada aí em xeque ou está sendo trabalhada, mas a história que acontece ao seu redor, a história que envolve a sua família, a história que envolve os seus colegas de trabalho, muitos que não são cristãos, a história que envolve o dono da sua empresa ou seus superiores, pessoas que às vezes nem sabem quem é Cristo, né? Ou não querem saber de um compromisso com Cristo, mas Deus está escrevendo uma história e a sua vida faz parte dessa história, a minha vida faz parte dessa história. Então, que nós possamos perseverar, que nós possamos permanecer firmes e saber que diante de tantas situações, Deus continua sendo o Senhor da história. Ele é o Deus desse povo, ele é o Deus dessa terra, ele é Deus desse mundo, ele é Deus dessa história, ele está escrevendo a história. Às vezes a gente tenta atrapalhar ali, né, algumas coisas meio até sem querer, né, algumas pessoas por querer, mas muitas vezes a gente faz coisas que a gente não deveria, aí Deus, pela sua misericórdia, nos ajuda a consertar e encaminhar, ou reescrever. Mas o fato é que a história está acontecendo e o Espírito Santo está agindo, não a parte do mundo, mas ele está agindo num todo, tanto na igreja como no mundo, porque Deus é Deus de todas as coisas, ele é o Deus supremo e soberano, ele criou todas as coisas. Amém? Então que Deus nos ajude, que Deus nos dê a graça de percebermos a ação do Espírito Santo fora também do nosso ambiente igreja, lá no seu trabalho, lá na sua escola, lá na sua vizinhança, perceba as ações do Espírito Santo. Amém? Vamos orar? Deus de amor, graças te damos por este tempo precioso, Senhor, de estudo da tua palavra. Obrigada, Deus, porque tu és um Deus que está presente na história. Tu és um Deus que está presente na história de vida da nossa igreja. Tu és um Deus que está presente na história de vida de cada irmão e irmã, de cada pastor e pastora que já passou por aí, que ainda vai passar por aí. O Senhor está presente e nada acontece sem que esteja nos teus planos. Ó Deus, e nós te agradecemos porque sabemos que o Senhor tem planos de bênção para as nossas vidas. Paizinho, eu quero te agradecer por 38 anos de vida e missão da tua igreja, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado e essa igreja certamente mudou a história de vida de muitas pessoas e nós cremos, ó Deus, que algo ainda maior o Senhor continuará fazendo e realizando por meio da tua igreja. Pai, nos ajude a cada dia estarmos atentos ao teu agir. Usa as nossas vidas, faz de nós instrumento nas tuas mãos. Abençoe cada lar, abençoe cada vida, Senhor. Abençoe as pessoas enfermas, as pessoas que estão sofrendo neste tempo. Senhor, abençoe. Nós clamamos a tua misericórdia sobre esse momento que estamos passando como mundo, Senhor. A situação no Afeganistão. Colocamos no teu altar. Clamamos a tua misericórdia sobre aquelas pessoas que ali estão. Que o Senhor possa, Deus, escrever por meio da vida delas uma nova história para o louvor da sua glória. Caminha conosco, nos dê uma noite de paz. É a nossa oração e a nossa gratidão em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã.